Boa tarde a todos. Damos abertura, então, ao segundo colóquio do 4º GPEC do TRE do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre o Pacto Global, a Agenda 2030 e a Justiça Eleitoral. Agradeço a presença de todos aqui, colegas, coordenadores do grupo, professor Frederico, professora Cláudia, professor Sérgio. Agradecer toda a organização, todo o empenho do professor Rogério. Agradecer os presentes pelo empenho de participarem, parabenizá-los, como eu sempre faço, e agradecer aos membros da equipe. Todos se dedicaram bastante para que nós possamos ter uma experiência bastante inovadora com a Agenda 2030. Eu vou fazer uma breve abertura e logo nós vamos passar para uma dinâmica. Nós vamos passar a parte da apresentação dos patronos, porque nós encaminhamos os vídeos para vocês mais cedo, com um breve resumo da biografia de cada patrono e as frases principais. E logo na dinâmica a gente vai retomar esse assunto. Falar sobre a Agenda 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, significa a gente falar nas nossas maiores preocupações como humanidade. Qual foi a maior preocupação identificada por líderes mundiais de 193 países no início dos anos 2000? Foi a erradicação da pobreza. Foi identificado que nós temos diferenças enormes de evolução, de crescimento, de progresso entre os países, entre as sociedades. Então, os líderes mundiais se reuniram e decidiram que algo deveria ser feito para que os países avançassem de forma mais equilibrada. Por quê? Porque nós identificávamos que alguns países estavam muito desenvolvidos e outros com desenvolvimento aquém do desejável. E aí surgiu o Pacto Global, nos anos 2000, e com eles os Objetivos do Milênio, Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio. E ainda assim, com esses objetivos, não se verificaram grandes avanços. Em 2015, os líderes se reuniram e aí reuniram-se também com a sociedade. Eles abriram para a comunidade e foram estabelecidos os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Qual que é o escopo dessa Agenda 2030? Os 17 objetivos, eles têm uma série de metas que devem ser alcançadas desejavelmente até 2030. Por isso o nome Agenda 2030. O escopo é esse, de proporcionar um desenvolvimento equilibrado entre as nações, com os objetivos de erradicar a pobreza e estabelecer uma paz universal. Aqui no Brasil, os objetivos eles foram internalizados de uma forma muito bem estruturada e foram feitos estudos para aplicar esses 17 ODS de acordo com as nossas realidades. Então, com a adesão ao Pacto Global, as empresas públicas, privadas, assumem um compromisso de aplicar e divulgar esses 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Quais são os nossos desafios? Temos que lembrar que tanto empresas quanto órgãos são feitos por pessoas. Então, o grande desafio, na realidade, é conhecer e identificar aonde que esses objetivos se inserem na nossa vida e como nós podemos contribuir para esse desenvolvimento sustentável e essa paz duradoura. Primeiro, eu gostaria de mudar um pouquinho já de início. Eu gostaria de convidar vocês a, em uma palavra ou uma frase, compartilharem aqui com a gente como vocês chegam nessa nossa reunião.
tanto em relação ao tema ou em relação a como vocês estão se sentindo. Pode ser? Uma frase ou uma palavra? Eu estou com a expectativa e curiosa para ver como que nós trabalhamos a Agenda 2030 e a Justiça Eleitoral. Qual que é o papel da nossa instituição em relação a esse planejamento, né, mundial, e a importância do nosso papel mesmo. Bom, com relação a essa Agenda 2030, nosso mundo está em constante mudança, né? Ele não é um mundo estável, fixo. E eu gostaria de saber também como que está essa relação, por exemplo, aquilo que eles pensaram continua, tem alguma perspectiva fixa? As coisas vão mudando com o tempo. Como que se mudou, o que se pretende hoje para 2020, que pode ser diferente daquilo que se pretendia quando fizeram? Na verdade, no meu ponto de vista, a Agenda 2030 ela gera muitas expectativas, gera muita esperança para o desenvolvimento do mundo como um todo. E a Justiça Eleitoral ela tem, do meu ponto de vista, uma participação muito importante, porque a política é uma engrenagem mestre de todo o nosso sistema, né? Todo o sistema de vivência que se aplica em todos os países. Então, é uma esperança mesmo de que os países que sofrem com pobreza, com calamidades, com doenças, possam ter um futuro melhor, muito em breve. Eu acho que o progresso desse plano 2030, ele tem ido muito devagar. Não tá tendo a progressão que a gente esperava, porque nós dependemos do homem, e o homem é que dirige praticamente o planeta. Então a dificuldade é muito grande de conscientizá-los de que nós temos necessidade de uma mudança para que haja menos sofrimento nos povos que têm menos condições. Bom, quando eu fui pesquisar sobre a Agenda 2030, a minha primeira pergunta foi qual a relação dela com a Justiça Eleitoral. Então, foi o que os 3 professores disseram. Qual é a relação e qual é a aplicação da Justiça Eleitoral na Agenda 2030? Eu vou utilizar só das palavras. Então, expectativa, renovação, mudança. Eu acho que todas são todas palavras que realmente cabem dentro dessa discussão. Então, é isso. São as palavras mais importantes e que eu busco aprender mais hoje aqui. Bom, a Ina falou de sentimento. O meu sentimento, quando eu cheguei aqui, é uma ansiedade para saber a respeito do que eu vou aprender nesse encontro de hoje. Bom, eu também estou bem curiosa para saber o que vocês vão apresentar para nós. E acredito que essa programação, essa agenda de 2030, por mais que seja caminhando a lentos passos, eu acho que lá na frente vai ter um desenvolvimento que a gente precisa aí, global, nos menos favorecidos. Que é triste de saber que nesse mundo tão globalizado ainda atinge muito. Obrigada. Em relação às expectativas de implementação, foi algo que também no início eu via uma coisa mais focada, que é tanto os objetivos do milênio quanto agora a Agenda 2030, a partir de 2015, ela era mais um compromisso estatal, mais uma coisa que não tinha tanto envolvimento da sociedade, tanto por não ter sido planejada por ela. E na pesquisa, quando eu ia, tanto em relação aos casos que a gente vai expor aqui, mas também quando eu fui folheando, né, vivenciando assim, coisas que eu ia observando, eu vi algumas iniciativas que partem tanto da sociedade como dos órgãos, das instituições, para a implementação dessa agenda. E algumas delas que eu recordo agora, algumas só para exemplificar, são, acho que talvez a principal seja no que a gente esteja tratando aqui, que é a Comissão Nacional para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi instalada no ano passado pelo CNJ.
a nossa prefeitura aqui nesse mês também começou a desenvolver o plano para a implementação dos ODS. A OAB acho que o concurso deve estar acontecendo ainda, mas um concurso de fotografia com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, são algumas tem o Caminhão dos ODS, que é uma iniciativa da sociedade que percorre os municípios, é um dos, não sei se tem mais, aliás, melhor dizendo, eu acredito que tenha mais iniciativas dessa forma, de que expõem os ODS para a população, mas uma das que eu tive contato pela rede é esse Caminhão dos ODS, que leva para os municípios, passou para o Rio Claro, passou para Joinville, passou por Manaus, e entra em contato com a população, explicando, esclarecendo o que eles são, e para, assim, concluir o meu sentimento em relação aos ODS é que a gente consegue ver um envolvimento maior da sociedade e uma possibilidade de que eles se concretizem de uma forma mais eficaz, mais tanto porque é um pacto, eu vejo a força desse pacto na medida em que não é só, são todos os membros da ONU, 193 países, que estão implicados para a realização dessa agenda. E eu acho que isso é uma das coisas que traz a força, a possibilidade de se atingir o que se propõe. Talvez não de forma integral, mas em alguma medida de maneira eficiente. Bom, eu tenho várias expectativas, né? Que ainda perguntou a respeito das ODS. Antes também, eu igual vocês, eu não consegui. Eu entrei no grupo, porém eu não conseguia relacionar como as ODS, né, a Agenda 2030, se aplicava na justiça eleitoral. Né? Eu falei, nossa, que viagem. Mas aí, né, entrando no grupo, discutindo, eu consegui verificar, eu consegui ver de que maneira, às vezes a ODS, questão da Agenda 2030, a gente está executando, as empresas estão executando e nós não sabemos que é para aquele fim, a gente não sabe. Questão de sociedade no geral, por exemplo, uma das ODS é igualdade de gênero. E, ultimamente, eu sempre militei muito por isso. Sempre, nossa, extremamente em faculdade, no meu Facebook, e postar coisas, e vamos lá, e vamos conscientizar as pessoas de que nós somos iguais. E eu não sabia, até então tinha ouvido falar, e não sabia que estava incluso na Agenda 2030. Então, é algo que é muito bacana você ver que são coisas que as empresas, que os líderes, que os chefes de Estado têm que tomar, mas a gente também tem que fazer o máximo para divulgar esse trabalho da ONU, que é incrível, divulgar e conscientizar as pessoas de que não só os grandes têm que fazer, nós também, nós como civis, nós temos que fazer o nosso papel e tentar buscar, né, o desenvolvimento, um mundo melhor, questão de conscientizar sustentabilidade, entre outros fatores. Então, tenho grandes expectativas, estudei bastante, mas quero me aprofundar mais. E o que eu digo, conscientizem as pessoas, né? Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter um mundo 1% melhor. Boa tarde, pessoal. Então, assim, eu acredito que, em relação a todos os meus companheiros de equipe e a vocês também, a minha maior expectativa é em como nós vamos alcançar esses objetivos. Porque, anteriormente, em relação às minhas pesquisas, eu vi que teve a Agenda 21, que teve a pós-2015, e aí o objetivo foi dobrado, e aí agora a gente tem a 2030. E eu acho que é de extrema importância que a gente entenda como ser humano, como pessoa, como indivíduo, o que deve ser feito para que esses objetivos sejam alcançados. Porque, assim, é muito bonito falar em estatal, em governo e o que os grandes fazem, como eles já citaram, e aí a gente fica à parte, né? Não sabe o que fazer, não sabe como funciona. Então, é bem importante essa conscientização. Com as pesquisas, eu consegui ter mais noção do que se trata, e aí, com certeza, com as nossas dinâmicas, a gente vai conseguir aprofundar ainda mais isso. Boa tarde. Eu acho que, assim como todo mundo, eu chego aqui com bastante expectativa também. E ainda mais quando a gente vai estudando, parece que a gente quer descobrir mais e mais ações para se chegar
a esses objetivos e é isso. Em cada grupo vai ficar um membro da mesa e um dos coordenadores, ok? Esses casos, é um estudo de casos, eles foram publicados como notícias na nossa intranet. Vocês vão ler e vão fazer uma relação, tentar identificar uma relação com os ODSs. O trabalho inicial é somente esse. Depois a gente vai para outra etapa, beleza? 5 a 10 minutos. 10 minutos. Joia? Finalizada a nossa dinâmica, nós vamos passar a cristalização das nossas reflexões. Vou passar a palavra para os membros da equipe e eles vão relatar como foi esse processo de estudos individuais e aqui com a equipe, em grupo, tá bom? E eu vou anotar aqui o resumo das sugestões que vocês fizeram. Bom, eu e a minha equipe ali, depois de muita discussão, a gente entrou em um consenso. Nós escolhemos a ODS 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Aí nós juntamos algumas palavras aqui, né, num rápido pensamento, o que a gente pensava quando a gente pensa nessa, né, o que vem à mente quando a gente pensa na ODS 16. Então, acessibilidade, capacitação dos profissionais, regulamentação, responsabilidade, conscientização, divulgação, eficácia, estrutura e efetividade. O que foi nossa sugestão? Um projeto de lei com uma criação de uma nova atribuição da Justiça Eleitoral. E essa nova atribuição, ela teria a finalidade de incentivar o fomento à atividade de conscientização e qualificação do eleitor, porque os eleitores, né, de uma maneira geral, muita gente está bem por dentro do assunto, sabe qual é o seu papel na sociedade, sabe por que está votando, sabe muito bem em quem está votando, pesquisou sobre o seu candidato, mas muita gente não. Ela é influenciada pelas grandes massas ou é influenciada por colegas. Eu vou votar porque meu tio falou que é um bom candidato. Então, assim, o eleitor tem essa carência e sem esse acesso à informação, esse despertar de consciência do eleitor, a gente não tem uma instituição eficaz, a gente pode dizer dessa maneira. Então, também, seria destinar 1% do valor do fundo partidário para as escolas judiciais eleitorais. Como esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de conscientização nossa própria, de estudo, a gente levar para a rua, então fazer projetos externos para a sociedade, projetos para as crianças, projetos para pessoas vulneráveis, projetos para pessoas com deficiência, para levar um pouco da justiça eleitoral e do papel do cidadão como eleitor para a rua. Então, é isso, é uma contribuição social, né, financiada pelo fundo partidário, que eu acho que seria uma boa destinação a 1%, só 1 ou 2% que o professor né, sugeriu. Acho que a gente conseguiria fazer um trabalho, né, vocês aqui dentro da Justiça Eleitoral conseguiriam fazer um trabalho bem bacana com a sociedade para conscientizar o eleitor. Então é isso. Nota com ODS 4? Cadê? Deixa eu... Educação de qualidade, eu não tinha parado para pensar, mas foi uma boa colocação. Eu acredito que sim, porque questão de educação de qualidade, a gente pode... Educação social, questão de eleitoral... Isso sim, ODS 4 também é. Bom, pessoal, o nosso trabalho ele já diverge, já teve uma estrutura diferente do grupo da colega. E isso é uma das coisas que eu achei bem bacana, porque a minha pesquisa realizada sozinha, com o que a gente fez hoje, esse estudo em grupo, foi muito interessante. Porque algumas coisas que eu pesquisei e que eu achava que eram certas se confirmaram, e outras que eu deixei passar batido e que eu nem imaginava que existiam, também surgiram. Então, assim, a gente não relacionou como eles um único ODS. Nós fizemos vários, né? Nós fizemos, na verdade, 5 sugestões
de acordo com algum ODS. Então, assim, a primeira é fiscalizar cotas femininas em relação aos partidos políticos, que tem a questão dos 30% destinado às mulheres e que algumas vezes esses 30% eles não são alcançados e aí os partidos colocam o nome de algumas mulheres lá para dizer que fechou a cota, mas na verdade não fechou. Então a gente queria a fiscalização em relação a isso e ele se relaciona com o ODS 5. Também a campanha de participação das mulheres, porque ainda as mulheres são pouco inseridas nessa questão e muitas das vezes nem sabem que existe essa cota dos 30% em relação aos partidos, ou acham, isso é coisa de homem, isso não é para mim. Quando, na verdade, isso não é certo. As mulheres elas têm, sim, o direito e o dever de estarem onde elas quiserem. Então, mais a gente relacionou a saúde dos servidores com o ODS 3, que a gente sabe que aqui alguns fazem algumas atividades, enfim, mas não existe algo específico para isso, não existe uma pessoa específica para realizar essa atividade com os servidores. Então, seria interessante que tivesse. ODS 4 e 5, a capacitação para a igualdade, que também entra na questão do que... na verdade, capacitação para a igualdade e capacitação de liderança para as mulheres. A gente colocou aí ODS 4 e 5, porque a gente precisa, mais uma vez, quebrar essa crença de que a mulher não pode, porque, geralmente, a mulher ela não tem a liderança incentivada desde pequena. É uma coisa que ela precisa batalhar e ela precisa correr atrás, porque ela geralmente é um pouco deixada de lado. E também o ODS 12, que é incentivar o consumo sustentável e que, na verdade, acho que é responsável. Isso, consumo e produção responsável. Porque, como a Cláudia mesmo citou, acho que ela não está por aí, mas que ela citou que a gente precisa saber de onde vêm as coisas que a gente consome. Se são coisas lícitas, se são coisas boas. Então, basicamente, seria isso. Também a gente deixou muito voltado, como é a questão do tribunal, né? A gente pensou pela questão do tribunal, a gente deixou voltado mais para algo interior. Porque, assim, eu realmente acredito, e sei que as meninas que participaram, e o moço ali, que agora eu não lembro o nome, mas, enfim, que a gente acredita que a mudança ela precisa partir da gente. Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo se o nosso tribunal ainda não desenvolveu aquilo. Então, a gente precisa desenvolver isso aqui dentro, desenvolver isso na gente, desenvolver isso para a gente, para poder exteriorizar. Bom, o meu grupo, ele sugeriu ações bem abrangentes. A gente conseguiu relacionar com bastante ODS. Uma delas é a arborização dos cartórios eleitorais, que a gente relacionou com a ODS 11, 13 e 15. E também em relação ao ODS 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15 e 17, a gente conseguiu encaixar a parceria na elaboração de hortas em escolas e repartições públicas. Também... Vou esperar ainda. A gente também sugeriu a paridade de gênero na composição no Parlamento Jovem. E a gente relacionou os ODS 5, 10, 4 e 16. Parceria na elaboração de hortas em escolas e repartições públicas. Paridade de gênero na composição do Parlamento Jovem. Conscientização de doenças e prevenção nas escolas, que a gente relacionou com os ODS 3, 4, 11 e 17. Seria isso mesmo.
Primeiro eu queria começar, como nem todos, como a gente só fez um revezamento em relação às equipes, falar um pouco da ação, que depois ela motivou aqui uma das iniciativas a serem tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que ela envolvia a sistematização das normas eleitorais, explicitando aquelas que já foram revogadas, aquelas que por algum motivo não têm mais vigência. E isso levou a gente à primeira ação aqui, que é a divulgação dos resultados dessa iniciativa, dessa empreitada do TRE. É uma coisa que, como eu estava comentando com o professor Rogério, ainda provavelmente vai ser feita, e ela tem relação com o DS16, que é Paz, cujo título é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Ainda nesse... E isso a gente teve uma ideia achei muito legal, que foi de relacionar com a frase do Martinho Lutero, que quando a frase dele é a seguinte: quando se impede de conhecer as escrituras, também é impedida a salvação. Então, a gente estaria trazendo mais efetividade ao trabalho que está sendo feito por meio da divulgação desses resultados ao público. E também proporcionar uma forma de conhecimento da legislação eleitoral, como as outras integrantes da mesa, né, os outros coordenadoras desse simpósio sugeriram, de levar a legislação eleitoral de uma forma mais próxima a quem está votando, né? E isso levou a gente a uma outra iniciativa, que, por sua vez, tem relação com a Leolinda Daltro, que é a minha patrona da cadeira que eu ocupo, que ela diz: dar dignidade por meio da palavra dita e escrita, ensinar o índio a ler e escrever era dar-lhe a possibilidade de ser brasileiro. A Leolinda Daltro, ela agiu no início do século XX. Aqui eu coloquei a frase dela, no início do século XX, por uma educação indigenista laica. E era uma posição que ela encontrou dificuldade de implementar essa posição, tanto por ela ser mulher, que talvez ela era dito dela que o maior inimigo dela era o ridículo, né? Que acreditar que os pressupostos biologicistas, dizendo que ela não teria capacidade, ela estaria masculinizando o sexo dela, por defender essas ideias, por defender também posteriormente, pelas resistências na luta indigenista, depois ela incorporou a pauta feminista também, para o direito ao voto feminino, que ainda não existia na época, junto com a Berta Lutz, com a Gilca Machado, e fundou o Partido Republicano Feminino. Enfim, o que eu queria expor, assim, de uma forma mais sucinta, é a participação dela tanto pelo direito fundamental do voto, né, da participação política de forma mais ampla, mas assim, que o que a gente conseguiu relacionar com o que ela sugere, com a educação indigenista laica, no contexto da justiça eleitoral, é tanto o DS16 como o DS10. Que o DS10, em particular, em relação à redução das desigualdades. Isso seria feito talvez eu gostei muito da fala da Érica, por ela ter trazido... da Érica e da Caroline, por terem trazido sugestões mais, talvez, pontuais em relação ao tribunal, mas as nossas sugestões elas ficaram um pouco mais amplas, assim, que seria oportunizar o voto, que ele chegasse às regiões mais isoladas, e isso realizaria o DS10, que é a redução das desigualdades. A gente elencou mais algumas ações aqui, mas assim, para finalizar talvez nessa mesma linha, e juntar um outro ODS, o DS5, que é a promoção da igualdade de gênero,
a divulgação do projeto das ações voltadas à participação feminina no parlamento. E acho que para não me alongar muito, acho que seriam essas as principais. Então, pessoal, fico bastante satisfeita com o resultado dos trabalhos em equipe, como os colegas expuseram aqui. O trabalho individual, ele tem o seu valor, a reflexão começa individualmente, os pensamentos nascem do indivíduo. Agora, em grupo, a gente experimenta, eu acredito que vocês experimentaram aqui, o que a gente chama de sinergia. Já ouviram falar nesse termo? Sinergia é quando o resultado é maior do que a soma das forças. A gente tem mais do que a soma da Érica, do Gabriel, do Sérgio, de todos, né? De todos e de todas. A gente tem um resultado muito maior, muito mais amplo, e a gente atinge horizontes que a gente não imaginava, né? Então a gente tem aqui, só para cristalizar as nossas reflexões, tem aqui várias propostas para o TRE, para a Justiça Eleitoral, para nós todos como indivíduos na sociedade, né? O interessante desses objetivos para o desenvolvimento sustentável, por que eu sou entusiasta deles? Porque eles trazem de uma forma muito fácil, muito singela, conceitos de ética, de solidariedade, de trabalho em conjunto. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, em consumo consciente, a gente está pensando, na realidade, em autoconhecimento, em autocuidado, em cuidado com o outro, em cuidado com o planeta. E estas são formas muito simples, são ferramentas que, inclusive, são mensuráveis. Então, ao mesmo tempo que elas são utilizáveis para uma formação mais moral, mais ética, elas são aplicáveis, são ferramentas pragmáticas. Tanto que no Pacto Global a gente tem a participação de entes públicos e entes privados. Eu fiz um mestrado profissional, então eu estudei muito essa questão dos ODS na iniciativa privada. Eles são vistos como um valor de negócio. Eles são um valor competitivo. Vocês que estão se preparando para o mundo dos negócios, eles são um valor competitivo. Quem conhece, quem desempenha, quem aplica, tem vantagem competitiva, sendo profissional ou sendo pessoa jurídica. Por quê? Porque as empresas, elas têm buscado stakeholders, que são os parceiros nos negócios, que atingem ou tentam atingir os ODS. Porque aí eles sabem, você é signatário do Pacto Global? Então, quando você diz que é signatário do Pacto Global, isso importa que você está tentando buscar uma sustentabilidade nos seus negócios, buscando reduzir desigualdades, buscando atingir uma igualdade mais plena. E, no mesmo sentido, as instituições públicas. A gente tem vários órgãos aderindo. Aqui, só no Paraná, recentemente foram TJ, TRT e TRE, nos últimos meses. A gente tem ONGs, TCU. Por quê? Porque nós, como organismos públicos, nós temos um papel fundamental que é de servir como exemplos e de incentivar mudanças sociais. Nosso papel é muito maior. E aí, voltando para o indivíduo, lembrando o que eu falei no início, eu retomo. As empresas, os órgãos são formados por indivíduos. Empresas sustentáveis, órgãos sustentáveis, são formados por indivíduos sustentáveis, concordam? Então, quando a gente pensa em práticas, é disso que a gente está falando. Sustentabilidade como prática, como processo. Hoje eu compartilhei no grupo um videozinho bem rápido do Amir Klink, falando sobre a beleza do processo.
a beleza do caminho, porque a gente está com uma mentalidade de só atingir resultados, de só chegar na foto lá do pódio, do certificado no final. Isso tudo tem a ver com a sustentabilidade, porque é no dia a dia que a gente vai desenvolver práticas sustentáveis. E como vocês perceberam, a gente já faz isso. A gente já desenvolve práticas sustentáveis e nem se dá conta, como os colegas falaram. Então, agradeço muito e proponho, para finalizar, que vocês me falem com uma palavra ou uma frase como foi a experiência para vocês. Uma boa tarde a todos os participantes desse colóquio. Mais uma satisfação para mim novamente poder participar. Sem sombra de dúvida, com essa interação nós podemos sanar muitas dúvidas, sinceramente, podemos sanar muitas dúvidas e aprender muita coisa. Eu, sinceramente, estou saindo hoje do colóquio espantado com o conhecimento do professor ali. Sinceramente, eu esqueci o nome do professor. Frederico, sinceramente, em apenas 5 minutos aqui ele conseguiu colocar umas 5, 6 opções diferentes de um tema que nós abordamos aqui. Parabéns, professor. Sinceramente, fico impressionado mesmo. Mas hoje, talvez, posso considerar, sem sombra de dúvida, que esse foi um dos melhores colóquios que eu participei. Porque, efetivamente, nós tivemos a oportunidade de poder dissertar um pouquinho sobre a atuação efetiva da Justiça Eleitoral como um todo. Qual seria a sua aplicação, justamente em especial as atribuições que são defendidas pela Justiça Eleitoral e o seu contato com a sociedade como um todo. Sinceramente, foi muito útil. Parabéns, professora Ina, parabéns ao grupo que apresentou. Com certeza agregou muito valor. Tá? Muito obrigado, parabéns. Tomara que essa nossa ideia, apoiada pelo professor Guilherme, ela possa ter a sua progressão e que ela possa ser válida nas próximas eleições, aonde parte do fundo partidário seja designado para a Justiça Eleitoral ou para o TRE, para desenvolver nos indivíduos um melhor conhecimento na hora de votar, que ele vote com mais consciência. Boa tarde a todos. Para mim é muito gratificante estar aqui e, com certeza, principalmente por se tratar, né, do colóquio de Sistema Eleitoral e a Agenda de 2030. Eu já tinha estudado um pouco das ODSs, mas em relação a outro contexto, foi muito bom ver como elas podem se relacionar com a justiça eleitoral e a maneira que elas podem ser aplicadas internamente. Eu entrei aqui sem saber correlacionar a justiça eleitoral com essa Agenda 2030, meio perdida, assim, onde a gente ia se encaixar. Gostei da dinâmica. Aprendi a sair daqui bem satisfeita de conseguir interligar e de ver uma esperança que a gente pode aplicar essas coisas todas. Quem sabe no futuro decorrer, a gente vai ver essas pequenas ideias que nós trouxemos sendo aplicadas aí. Seria muito bacana, ou uma ou duas que fossem. Mas tirou daqui, desse grupo de pesquisa. Achei muito legal, parabéns pela sua ideia, parabéns ao grupo, que nos ajudou aí também, com um conhecimento melhor. Então, gostei bastante. Bom, eu não conhecia a Agenda 2030. Depois que eu conheci, tive dúvida de como aplicar na Justiça Eleitoral. Mas depois desse encontro, eu vi que tem muita relação com a Justiça Eleitoral. E as propostas que a gente fez ali são muito úteis. E eu agradeço pelo aprendizado, porque eu não conhecia, conheci e pude ver a relação que tem com a Justiça Eleitoral. Gostaria de agradecer também a todos. Acredito que foi muito enriquecedor essa presença hoje. E eu acredito que a gente conseguiu fazer uma troca muito boa de informação. Eu tinha algum conhecimento, mas eu acho que poder dividir tudo isso é muito mais enriquecedor, tanto para a gente quanto para quem realmente estudou mais do que nós que estamos aqui como ouvintes, né? Então, foi muito dinâmico e a dinâmica é muito importante. A gente conseguiu avaliar bastante detalhe que acaba passando despercebido e mudamos nós mesmos para conseguir fazer a diferença, né? Foi o que debatemos ali no nosso grupo e é o que eu mais quero levar, porque
é aos poucos que a gente vai conquistando a mudança de verdade. E é conosco, né? A gente ter a consciência e poder compartilhar para mais pessoas. Uma questão bem interessante é que ocorre muito esse debate, hoje em dia, principalmente, da conscientização da preservação. A gente está, hoje em dia, numa grande luta com relação ao meio ambiente, ao plástico. Vamos trocar canudo por canudo, né? Mas aí, às vezes, acaba esse debate. Hoje em dia está tanto em cima do canudo, só do canudo, e as pessoas acabam esquecendo que existem outros plásticos, que você vai ter que tirar a sua bala e não jogar o pacotinho da bala no chão também. Então, né, os animais eles acabam sofrendo mais do que só o canudo que é jogado, né? Então é muito bacana toda essa ideia. E a Justiça Eleitoral também consegue mudar isso, né? Com a conscientização, com a população. Acho que a Justiça Eleitoral tem meios de comunicação sociais, internet, Facebook, e somos pessoas, então conseguimos todos fazer a diferença. E então eu só queria realmente agradecer esse colóquio, foi muito bom. Bom, para mim foi mais uma descoberta, e também muito importante, porque por divulgar um tema tão importante como esse. Eu, por exemplo, tinha pouquíssimo conhecimento sobre essa Agenda 2030, então foi muito legal estudar isso e perceber a diferença da reflexão individual para uma reflexão conjunta, como muda. Porque, assim, com um caso simples eu relacionei 2 ODS no máximo, e com o grupo a gente pode relacionar várias, dá muita diferença, é um trabalho conjunto para um tema tão importante como esse. Uma palavra, né, professora? Eu acho que em uma palavra seria gratidão, porque hoje eu entrei para o colóquio com uma visão e estou saindo com outra. A professora Ina, todo o grupo colaborou bastante, realmente foi feito um trabalho árduo para que a gente desse o melhor. E foi muito bom ver que, ainda assim, quando a gente sentou em grupo para conversar, as interpretações são completamente diferentes. Então, isso é muito bom. Acho que todos vão sair daqui com uma pitadinha de mudança. E é isso. Estou grata pela oportunidade, por ter a oportunidade de ter uma visão diferente e melhor das coisas. Então, é isso. Professora Ina, acho que eu vou usar 2 palavras, que é missão cumprida. Né? Parabéns pela sua apresentação hoje. A gente, no debate ali, a gente ficou colocando as palavras, e daí, muitas vezes, na hora do debate ali, falava, a gente quer chegar no final, e ela dizia, não, você primeiro tem que vir as palavras para depois você chegar no final, porque a gente tem sempre na cabeça que a gente tem que cumprir o objetivo. E acho que vai ser difícil, talvez, eu conseguir, às vezes, pensar em algo, talvez, como você mesmo falou, essa característica de quem quer algo diferente, porque, pelo costume, a gente quer sempre chegar no final, num objetivo, em uma meta. Mas, então, para não fugir disso, dizer para você que também, como todos falaram aqui, a gente entrou de um jeito, eu acho que a gente está saindo diferente. E aí, por isso, é meu dizer de missão cumprida. Eu acho que hoje, com o produto final do nosso grupo de estudos, é isso. É mudar a cabeça, é aprender coisas diferentes. E eu acho que hoje, de uma forma bem bacana, a gente conseguiu chegar nesse objetivo. Então, parabéns por hoje, pela forma como conduziu, e por todos, por terem participado. E pelo que eu percebi, todo mundo sai um pouco diferente. Parabéns. Eu só queria agradecer a professora Ina, achei que foi um bom trabalho de coordenação desse simpósio, e o professor Rogério também, que trouxe ideias, não só ideias, mas sobretudo o conhecimento prático do que é uma coisa que eu não possuo, e colabora para a criação de ideias mais eficazes e mais condizentes com a realidade. Bom, uma palavra para essa situação, para depois desse colóquio, que foi muito bacana, é realizada. Eu cumpriu todas as minhas expectativas, me agregou muito conhecimento. Eu espero que tenha agregado a cada um de vocês também, quem não conhecia, quem já conhecia a Agenda 2030 e
o que eu vejo assim que a gente sempre tem que tomar de lição de alguma coisa, né? Dentro dessas 17 ações aí, né, que tem 17 objetivos, o que você pode fazer de diferente para alcançar, por exemplo, a questão de paz, questão de igualdade de gênero? A gente vive um tempo muito sombrio, um tempo de incitação à violência, um tempo de brigas entre nós mesmos, entre os próprios brasileiros, e a gente fica tentando, né, resolver isso e não resolve e não pensa em ações que a gente pode fazer para mudar o nosso país, para mudar a nossa sociedade. Enfim, eu acho que a mudança começa dentro de cada um. Então, eu espero que, né, assim como eu vou tomar de lição, eu vou ver o que eu posso fazer para agregar, o que eu posso fazer para melhorar o mundo, né, o que cada um pode fazer também. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Tenho direito a uma palavra? Vou falar 3, porque eu penso fora da caixa. Bom, vou falar 3 palavras mesmo. Com a criatividade, nós chegamos à inovação e, com isso, nós vamos chegar à transformação. Criatividade é um atributo dos seres humanos. A inovação está ali. A gente transformou essa criatividade em valor para um órgão. E juntos nós vamos transformar esse país. Muito obrigada, pessoal.